Sem mais delongas, o relógio está ali, correndo. Gostaria de estar lendo todos o livro do Evangelho de Mateus, capítulo 25, os versículos 1 ao 13. Como se todos estiverem ligados, nós vimos mais ou menos o que ia ser uma virgem prudente e uma virgem nécia, uma virgem louca. E a pergunta desta noite é: em qual grupo você quer se encaixar nessa noite? Nas nécias ou nas prudentes? Todos acharam? E diz assim a palavra do Senhor: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram em encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram a prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai para vós. E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu e disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Podeis assentar, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja, eu quero dizer a vocês que estou aqui nessa tribuna com muito temor e tremor. Digo a vocês que não foi fácil estar aqui nessa noite. Tenho passado durante toda essa semana uma batalha muito grande. Ainda hoje eu conversei com a minha pastora e a Eliane. O tanto que de coisas que se levantaram, na minha vida, com meus filhos, para que eu não pudesse hoje estar aqui, desistiu de tudo. Mas eu me encaixei nessa virgem prudente. E eu estou aqui para a glória do Senhor. Foi muito difícil, mas o Senhor, quando Ele chama, quando Ele capacita, nós fazemos tudo aquilo, porque nós temos que ter temor ao Senhor. E vou passar para a igreja tudo aquilo que não fui eu que coloquei e escolhi, mas que o Espírito Santo colocou no meu coração para me despertar primeiramente e também despertar a igreja nessa noite. Amém? Então, a parábola das 10 virgens, ela foi contada por Jesus para podermos explicar a importância de estarmos preparados para o dia da sua vida. A chegada do noivo, ela está representando a segunda vinda do Senhor Jesus, e as 10 virgens estão representando todos nós que somos a igreja do Senhor e que devemos esperar por Ele. Aí talvez você não convertido, você que ainda não aceitou Jesus, possa perguntar assim: mas o que é a parábola? A parábola é uma história que foi inventada assim como se fosse uma ilustração por Jesus, para explicar uma verdade mais complexa. A parábola das 10 virgens, ela encontra no livro de Mateus,
E qual o propósito? Qual o propósito dessa mensagem, dessa parábola? Jesus, ele contou esta parábola quando ele estava explicando sobre a sua vida no fim dos tempos. Ele contava isso para os seus discípulos, para os seus ajudadores. E depois desse sermão, ele utilizou essa ilustração para nos ajudar a entender a importância de mantermos vigilantes a todo tempo, todos os dias, a todos os momentos, e estarmos preparados para a sua vinda. Porque a Bíblia, ela não diz que ele está marcado para vir dia 30 de janeiro às 19 horas. Ela não diz nem o dia e nem a hora em que Jesus voltará. Mas ela diz que Jesus vai voltar. E nós podemos comprovar isso com tudo que já está acontecendo quando nós vemos num contexto, um capítulo anterior de Mateus também, quando fala sobre o sermão profético, o princípio das dores. E se você já leu ou se não leu, leia, porque você vai ver que muitas coisas já estão se cumprindo nos dias de hoje. E por isso nós podemos dizer que a vinda de Cristo está próxima. Lá no capítulo 24 de Mateus, diz, a partir do versículo 5, que muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muito. Está dizendo que haverá guerras e rumores de guerra, que alguns se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, haverá peste, haverá terremoto em vários lugares, e essas coisas são os princípios das dores. A palavra de Deus também, em Mateus 24, diz que muitos hão de entregar para seres atormentados, e matar-se-vos e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Muitos serão perseguidos por causa do nome de Jesus. Trair-se uns aos outros, se aborrecerão, falsos profetas enganarão a muitos, e multiplicar-se-á a iniquidade, e o amor de muitos esfriará. E é tudo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. O amor de muitos já tem se esfriado. Muitos não têm mais aquele amor, aquela compaixão para com o outro. Muitos não querem mais ajudar. Muitos não liberam mais o perdão. É com aquele coração duro, fechado. Às vezes o irmãos, passa do teu lado, não tem coragem de dar uma paz do Senhor. Não cumprimenta o outro. É onde a palavra de Deus nós lemos que os filhos das trevas são mais prudentes. Sabe por quê? Aqueles que estão lá fora, batendo os tambores, a gente não vê brigas de um com o outro, e por Facebook jogar piada um para os outros. A gente não vê um falando do outro, não. A gente não vê. E infelizmente, essas coisas estão acontecendo dentro da igreja. É irmão com raiva do outro, irmão com ciúme do outro, o irmão que não quer conversar com o outro, o irmão que não cumprimenta o outro, o irmão que não quer mais obedecer, o irmão que não quer mais fazer a obra por excelência, o irmão que chega, os outros pede, o pastor pede, a pastora pede, e fica ali pedindo ajuda, ninguém está ali para nada, como se estivesse fazendo para o homem. Mas nós não estamos fazendo nada para o homem. Tudo que nós estamos fazendo no dia de hoje é para o Senhor. É para o Senhor. É para o Senhor. É para Ele que nós estamos fazendo. E isso vai ter uma recompensa. Vai ter uma recompensa lá no céu. E aqui nós vemos que os discípulos de Jesus, quando daquilo está reforçando no capítulo 24, que os sinais eles antecederão as suas vidas. E dias atribulados, perseguições aos cristãos, guerra, tudo isso a gente tem visto todos os dias aí. Basta você ligar um rádio, uma televisão que você vê. Quantas crianças, irmãos, estão perdendo suas vidas? É com bala direcionada, não digo nem perdida, bala direcionada. São aqueles meninos que estão ali no tráfico ali. Mas ninguém, muitas das vezes, não quer chegar até lá para poder pregar. E quando tem um filho que está dentro da igreja, não quer nem que chegue perto. Que evangelho é esse, irmãos? Que evangelho é esse? Que não pode levar uma palavra, você que está com seu filho na presença do Senhor, que é conhecedor da palavra. Que evangelho é esse?
Porque muitas das vezes é mais fácil um jovem estar falando de Jesus a outro jovem do que uma senhora já de idade. É muito mais fácil, porque ali eles falam a mesma língua. Falam a mesma língua. E muitas das vezes o Espírito Santo toca. E aí aquela alma, aquele jovem que estava perdido, ele abre o coração e vem através de um convite. E é desse jeito que o Senhor ele quer. E aqui um noivo, irmãos. Um noivo é um homem recém-casado, que ele representa Jesus. Assim como um noivo que ia à casa da noiva para buscar para a festa de casamento, assim também nós sabemos que um dia ele virá para buscar o seu povo. E Cristo voltará. Mas não sabemos exatamente qual o dia, qual a hora. Mas uma coisa que nós precisamos é estar alertas. Alerta a todos os momentos. As 10 virgens nós vimos aqui. Eram 5 prudentes. Quem são essas prudentes? São aquelas que fazem a obra do Senhor. São aquelas que consagram. Aquelas que fazem a leitura da palavra. São aquelas que estão em oração constante. É de manhã, de tarde, de noite. Está no trabalho, está em oração. Está na igreja, está orando. Está numa casa, está na rua, está andando. Mas está ligado com o Senhor. Está ligado. Irmãos, quantas das vezes Deus deu livramento da minha casa. Quando eu estava pela rua andando, dentro do ônibus, e eu sentia o toque do Espírito Santo e levantava um clamor aqui, ó. Aqui. E quando eu chegava em casa, eu recebia a notícia. O último foi 2 semanas atrás. Eu estava aqui adorando ao Senhor. Quando eu senti aqui, eu vim até com minha filha nesse dia. Minha filha veio me ver, foi meu aniversário. Foi quando eu senti do Espírito Santo de levantar um clamor ali em espírito pela vida do meu filho. Quando eu cheguei em casa, sabe o que tinha acontecido? Eu cheguei em casa. Nós tínhamos saído daqui para ir na pizzaria, eu, minha filha, meu genro, todo mundo. Aí meu celular geralmente ou fica no silencioso ou desligado. Quando eu liguei meu celular, um montão de ligação do vizinho para mim, do meu esposo, e ele não conseguiu falar. Quando nós ligamos para ele, ele falou: olha, corre aqui, você já está na igreja, você vai demorar. Eu falei: o que aconteceu? Aí ele falou: não, fala com um amigo aí, deixa eu falar com ele. Eu: não, pode falar, porque Deus já falou comigo. Deus já falou comigo, pode falar sem medo. Sabe o que aconteceu? Meu filho tinha bebido, estava num bar, lá arrumou uma confusão, por uma palavra que ele falou, juntaram 3 em cima dele. Deram uma garrafada na cabeça do meu filho. Ele falou que ele estava todo lá ensanguentado e não queria ir para o hospital. E ali, quando eu cheguei, falei: você vai, em nome de Jesus. Olha, Deus nunca me deu tanta calma que nem naquele dia. Eu só fiquei em espírito de oração. Mas sabe por quê, igreja? Porque a Virgem Prudente, ela tem que estar ligada 24 horas. A Virgem Prudente, ela não pode desviar o pensamento dela um só segundo. Ela tem que estar ali, ó, em constante oração. E ali, né, meu filho foi no hospital, graças a Deus, não precisou, né, levar ponto algum, mas foi muito sangue. A camisa dele de branca ficou toda ensanguentada, E eu louvo a Deus que não foi pior. Sabe por quê? Imagina 3 rapazes em cima de um que já não estava muito bom e caiu uma briga, e ali disse que ele levantou, meu outro filho foi lá e disse que levantou, e ele enfrentava um, enfrentava outro, uma força, né, que não passou disso. Mas sabe o que é isso? É o livramento. Porque estava intercedendo, estava ligado. Então as prudentes têm que estar ligadas em tudo que está acontecendo dentro do culto. Não é para vir ficar olhando a roupa do fulano, a roupa do ciclano, ficar falando com um, com o outro e tirar a atenção daquilo que o Senhor está falando, não, igreja. Porque o Senhor, quando ele fala através da oração, ele fala através do louvor, ele fala através da palavra, ele fala através do testemunho. Jesus, ele fala de todas as formas com a gente dentro da igreja. A igreja me perdoe por estar falando dessa maneira, mas eu também não queria. Eu relutei muito, igreja, para poder estar aqui, porque isso também serve para mim. Isso serve para mim. Não é somente para a igreja, não. Antes de passar para ele, veio aqui, ó, cortou aqui também.
E isso é mais um despertar. Porque é triste, igreja, a gente fica 10, 15, 20, 30 anos sentado em cima de um banco e no dia que Jesus voltar, aparta-te de mim, maldito. É pior ouvir isso. Então é melhor nos dias de hoje a gente ouvir, atender, obedecer, chorar, mas saber que o Senhor está nos corrigindo, do que a gente ficar agradando a todo mundo, desagradando a Deus e ir para o inferno. Hoje em dia a gente vê, muitos estão dentro da casa do Senhor como engano, achando que o Senhor não está vendo. É adultério, é fornicação, é vício, é muitos usando droga, usando cigarro, é bebendo. Jesus está vendo, igreja. Não está escondido, não está. E naquele grande dia Deus ele vai cobrar. Deus ele vai cobrar. É muitos com mentira dentro da igreja. Olha, se nós aceitamos Jesus, nós somos nova criatura. As coisas velhas já passaram. Se eu mentir, eu não vou mentir mais. Se eu fornicar, eu não vou fornicar mais. Se eu adulterar, eu não vou adulterar mais. Se eu prostituir, eu não vou prostituir mais. Se eu sei conhecer, eu sou conhecedora da palavra. Nós temos que viver a palavra. Não temos que viver de qualquer maneira. Não podemos, igreja. Não podemos viver de qualquer maneira. Jesus está voltando. E vai ser muito triste. Vai ser muito triste, o meu irmão. Naquele grande dia ele está subindo e muitos ficarem. Vai ser triste. E muitas das vezes o seu pai, muitas das vezes a mãe e o pai têm desistido dos seus filhos. Igreja, eu digo hoje, eu sou um testemunho vivo porque eu não prego aquilo que os outros me contam, eu prego o que eu vivo. Eu prego o que eu tive. Eu tive meu filho no tráfico. Meu filho foi preso 2 vezes. Só eu sei o que era estar dentro de um presídio para visitar meu filho. Só eu sei o que eu passei, igreja. E só sabe quem passa. Eu sei o que eu enfrentei na minha vida para me poder hoje estar brincando com o Evangelho de Cristo. Quem conhece a minha história sabe por que eu estou de pé. Porque o Senhor ele tem me sustentado. O Senhor tem segurado a minha mão. Nós precisamos colocar nossa fé em prática. Nós precisamos agarrar nas mãos do Senhor. E quantos estão olhando atrás? Quantos estão desistindo por qualquer coisa? Não vou na igreja não. O irmãozinho fala comigo. Não vou na igreja não. A irmãzinha não quer falar comigo. A irmã não está atravessada. A irmã não está participando dos ensaios. Não quero mais conversar não. Gente, igreja, vamos parar com isso. São coisas tão pequeninas em comparação ao céu. E nós vamos morar em comparação àquilo que o Senhor tem de melhor para a nossa vida. Não desista do seu filho. Está demorando, não está? Está demorando, mas vai chegar um dia. Persevera. Não amaldiçoe o teu filho. Não vire as costas para o teu filho. Continue orando, porque uma hora vai chegar. É promessa do Senhor. É promessa dele. É promessa dele, aleluia. É promessa dele. As virgens imprudentes, essas virgens elas eram insensatas, representavam aquelas pessoas que muitas das vezes ouvem o Evangelho, estão ouvindo a palavra de Deus, a gente está orando, está falando que Jesus salva, cura, liberta, transforma. A pessoa está quase lá no fundo do poço, se envolve nas drogas, não quer sair, se envolve na bebida, não quer sair, está ali agarrado às coisas materiais desse mundo, não quer desagarrar, e muitas das vezes entra por essas portas aqui, e o inimigo fica assim, ó, não aceita Jesus não, meu irmão, vou fazer roteiro, mas não vai não, você vai parar de beber, vai ter que parar de fumar, você não vai mais poder fornicar, você não vai poder mais fazer isso, fazer aquilo, mas do outro lado Jesus fica, vem filho meu, vem filho meu, vem, eu tenho melhor para você, eu quero te dar o céu, eu quero te dar rua de ouro, água de cristal, eu quero que você me louco por resto da vida eterna, e do outro lado fica, não vai não, a pessoa está ali vivendo uma vida maldita, é um casamento destruído, é vendo um filho se afundar cada dia mais e mais, mas não está nem aí,
briga de casar todos os dias. O filho ali que não se converte, mas prefere viver ali, fazendo a vontade do inimigo, do que servir a Jesus. Igreja, eu vou me adiantar, porque as horas já são 9 horas. E eu quero cumprir a minha mensagem nessa noite. Igreja, em nome de Jesus, as 10 virgens, elas estavam esperando a chegada do noivo para uma festa de casamento. Todas elas tinham candeias que deveriam acender. Não deixe que a sua candeia apague. O azeite dessa candeia é o combustível que nós temos. E qual é esse combustível? A oração, o jejum, a palavra, os propósitos, as campanhas. Esses são os nossos combustíveis. Nós precisamos ter reserva. Não deixe a sua lamparina apagar. É como a energia. Se não pagar a Enel, o que vai acontecer? Vai ficar todo mundo sem luz, não é isso? E o que vai adiantar? Vai ser ali somente um enfeite. E Deus, Ele não quer que nós sejamos enfeite, não. Deus não quer que nós sejamos enfeite. Deus, Ele quer que nós sejamos cheios do azeite, da unção, do poder, da autoridade, para criar ferro, expulsar demônio, ganhar almas do Senhor, e estar no meio do tráfico, e trazer aquelas vidas que estão lá perdidas. É isso que o Senhor quer. Deus, Ele não quer que a gente viva de qualquer maneira. Não quer. Não deixe que sua lâmpada se apague. Não deixa. Eu vou deixar aqui para que vocês possam meditar e logo após estarem fazendo uma reflexão. É bem rápido. Preste atenção nesse vídeo. Eita glória! Glória a Deus! Aleluia! Deus de maravilhas! Aleluia! Então, enquanto Luan ele vê isso aí, eu vou passar uma rápida reflexão para vocês, que o Senhor Ele colocou aqui ao meu coração. E não respondo em voz alta não, tá, igreja? Respondo para vocês mesmo. Que eu vou fazer a seguinte pergunta e vou dar um tempinho para vocês pensarem para vocês mesmos. Você ama Deus? Você ama seu filho? O que você sente quando pensa no sacrifício de Jesus na cruz? Qual o seu sentimento? Se o seu filho levasse um tiro, será que você sentiria a mesma dor que sente ao pensar no sacrifício de Jesus por você? Muitas das vezes nós vamos dizer que sim, né? Mas isso é um engano de lábios, porque lá no fundo do coração a verdade é que essa pergunta ela vai nos expor a algo que nós não estávamos enxergando. Porque a gente vai dizer que sim, mas na verdade lá onde o fogo não apaga e o bicho não morre. Jesus pega tão forte, a Bíblia diz que no inferno a cama é de Musanda, de inferno. Lá onde o fogo não apaga e o bicho não morre. Jesus pega tão forte quando ele fala do inferno, que ele diz assim: ó, se o seu olho te faz tropeçar, arranca. Se tua mão te faz tropeçar, arranca. Ou seja, abra mão do que for, só não vá para lá. Abra mão do que tiver que abrir, mas não vá para lá. Um clamor no inferno vai ser ouvido. Nenhum pedido vai ser atendido. Nenhum pedido vai ser atendido. Em vida sim, depois que morre não. Não tem pedido. Pode pedir o que quiser, pode chorar, pode arranjar jeito. Não tem. No céu não tem sede não, hein? Mas no inferno tem sede. No céu não tem dor não, mas no inferno tem gritos, tem gemidos. No céu não tem sofrimento não, no inferno tem. Você vai falar se você quiser. O diabo não pode levar todo mundo para o inferno.
Embora alguém está indo para o inferno, mas é porque a vida é feita de escolha. O inferno é pior do que você imagina. Embora todo mundo diz assim: fulano está descansando em paz. Mas não. Pensam que estão descansando em paz. Está cheio de gente lá agora pedindo o quê? Para ser, deixa eu ir lá avisar minha família. Deixa eu ir lá, eu quero ir lá. Eu repito, o pior de lá não são essas coisas que eu falei. Não é o fogo, não é o tormento. É saber que Deus não está lá. Amém, igreja. Igreja, desperta, que Jesus está voltando. Qual grupo que você quer ficar? Nas virgens prudentes, para ir com o céu no dia que ele voltar? Ou você quer fazer a tua vontade, tudo de qualquer maneira, e ir para o inferno? Essa fica a reflexão dessa noite. E concluindo aqui, rapidinho, será que você não está vindo aqui na igreja somente por causa dos seus problemas? Será que você não está buscando Jesus somente por causa dos seus problemas? Será que você tem feito de Jesus o seu garçom? Eu percebi, na verdade, que eu não estava buscando a Deus por amor, mas sim como um socorro para os meus problemas. Eu estava lutando na força do meu braço, agindo conforme as minhas emoções e deixando reconhecer o poder de Deus e o sacrifício de Jesus. Mas quando eu pude entender, quando eu pude compreender que o Espírito Santo de Deus não apenas ele resolve as minhas questões, mas ele transforma corações, assim como transformou o meu, aí sim eu comecei a aprender sobre a fé verdadeira, aquela que vai além das emoções, e sobre o poder da entrega total no altar do Senhor. E assim eu agradeço a minha vida.